Bem-vindos ao Portal de Luz. Nos nossos programas anteriores, nós tivemos a entrevista com o pesquisador, escritor e palestrante Severino Celestino da Silva, em duas partes, falando sobre Paulo de Tarso. No entanto, nós resolvemos colocar mais uma parte da nossa conversa com ele, um assunto tão importante como a vida do apóstolo Paulo, e ainda mais comentada por alguém com o conhecimento do professor Celestino. Nós ficamos muito felizes de poder compartilhar mais dessa conversa que tivemos com ele com todos vocês. Mas antes, para entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Vamos então assistir agora à terceira e última parte da nossa conversa com o professor Celestino, onde o destaque será Paulo de Tarso, Emmanuel e Chico Xavier. E então ele sabia que aquela missão, talvez ele não tinha dimensão dela, mas Paulo se esforçou e sofreu muito para, de alguma forma, forjar dentro de si algo inabalável e realmente admirável para todos nós, né? Então a gente fala assim, puxa, é um espírito que já veio pronto, mas tem que se lembrar da dor que ele sentia como um doutor, um humano que perdeu o grande amor e da privação que ele passa no deserto para depois se lançar à grande missão, né? Na verdade, Conrado, eu vejo um grande choque psicológico do Paulo nessa conversão e um remorso sem fim. A missão que ele assumiu, logicamente, estava nos planos do Cristo, Jesus já sabia tudo isso, mas para ele foi uma fuga de tudo aquilo que ele estava passando. Ele encontrou em Jesus exatamente o suporte que ele precisava. Por isso que, a partir dali, ele morreu. Ele dizia, eu sou morto na rua de Jerusalém, porque ele abominou, ele negou o judaísmo e abraçou o Cristo. Ele abraçou o Messias sem restrição. E tudo que ele fez, e tudo que ele venceu, e tudo que ele passou, deveria muito, muito ser observado pelos cristãos, por aqueles que se dizem representantes do Cristo. Porque Paulo não teve privilégio nenhum, só sofrimento. E ele falava dos espinhos que ele tinha na carne, desse sofrimento a mais em cima de tudo que ele passava. Foi um homem que nunca reclamou. Imagina que a gente vê as pessoas hoje, eu vejo alguns cristãos dizer assim, desafie Jesus para fazer o que você precisa. Ele tem a obrigação de fazer, de lhe servir, de fazer o que você quer. Eu fico, de uma certa forma, eu não digo chocado, que eu não me choco mais com coisa nenhuma no mundo, mas eu fico triste. Digo que as pessoas se dizerem sucessores de Paulo, representantes do Cristo, e não ter a garra que aquele homem teve, de ir até o fim, de dar a própria vida, de dizer para um soldado romano, não lamente o que você vai fazer. Eu que lamento que você fique sob a direção de um homem insano e cruel como Nero. Você não está me punindo, livre, né? você está me libertando. Quer dizer,
eu vou para o encontro do Cristo. Então, Paulo era um homem realmente diferente. Quando eu me lembro, sempre que eu vou a Roma, eu vou à Via Ostia, ou a Ostiense, avenida, que é uma via que tem muito grande ali, porque ali tem na parede um quadro do abraço que Pedro dá em Paulo, antes de ir para a crucificação, e ele para a decapitação. Uhum. E ele faz um pedido estranho a Paulo, que nós até colocamos no nosso filme, Paulo e o cristianismo, quando ele disse assim: Pedro, eu queria que você me fizesse um favor. Pedro disse: o que é, Paulo? Eu gostaria que você me permitisse que eu beijasse os seus pés. Pedro se surpreende e disse assim: mas por que isso, meu irmão? Que pedido sem nexo é esse? Ele disse: porque eu gostaria de beijar os pés daquele que caminhou com meu Senhor. Eu não tive esse privilégio. Então você veja que esse homem, ele estava, as mínimas coisas, ele dava um valor imenso, porque ele realmente colocou Jesus, introjetou Jesus na vida dele. Quando eu vejo Paulo dizer: eu não sou subalterno a comunidade nenhuma, eu vivo da minha profissão, isso é talmúdico. Isso é o Talmud que orienta isso: não viva da sua religião, viva para Deus, tenha uma profissão. Por isso que ele não aceitava a ajuda de ninguém, trabalhou, viveu com o seu trabalho, honesto. Até quando ele se despede dos irmãos de Éfeso, ele lembra isso, quando ele faz as suas últimas despedidas. Então, foi um homem que realmente é um exemplo para todos nós. E nós nunca devemos esquecer de se lembrar que ele não teve nenhum privilégio. Eu acho Chico Xavier muito parecido com ele, no trabalho que fez para o Cristo. Nunca buscou privilégio, nunca quis lucro. Ele tem, se eu quisesse dizer, não que eu não estou publicando aqui que Chico é a reencarnação de Paulo, nada disso, pelo amor de Deus, não me tome por esse lado, que eu não gosto de saber a reencarnação de quem foi, nem quem é, nem a minha, muito menos a dos outros. Eu acho que o que a gente tem que pegar das pessoas, desses grandes vultos, é o exemplo, para a gente imitar e viver. Isso é o que interessa. Quem foi, quem não foi, nada a ver. Mas eu acho muita semelhança entre a garra, a dedicação que Paulo teve a Jesus e a que Chico Xavier também teve. Nesse século que passou, eu acho que ninguém teve um amor tão grande pelo Cristo quanto Chico Xavier. Professor, o Paulo teve oportunidade de estar claro, de ter um novo contato com o Cristo ao longo da sua caminhada, que o orientou em alguns momentos, que o ajudou? Ele nunca deixou de ter, meu filho. O tempo todo, né? O tempo todo. Quando não era ele, era Estevão. Você pensa que o homem da Macedônia foi preparado por quem? Paulo, quando ele está na sua segunda viagem, que ele queria ir a Bitínia, ele já tinha passado pelo sul da Galácia, Paulo tinha uma força mediúnica e um poder de penetração tão grande. Quando eu estive em Éfeso, eu tive a felicidade de visitar aquela região onde Paulo viveu, e dizem que Paulo teve 3 anos uma loja ali na Ágora de Éfeso, e que ele não vendia nada, mas ninguém entrava na loja dele, passava 5 minutos que não saísse cristão. Então, ele era um homem que tinha uma capacidade de persuasão fortíssima. A primeira viagem, quando ele sai de Tarso, vai para o Chipre e chega em Salamina, que tem aquele mago que está com o procônsul romano, Paulo querendo apresentar Jesus como Cristo, e o mago Elimas diz que o procônsul não acreditasse nele, que aquela conversa de Paulo era balela. Paulo olhou para ele e disse assim: você está interrompendo a minha missão ao Cristo, pois eu te ordeno, fica cego. E na mesma hora o cara ficou cego. Quer dizer, era um homem que sabia, que tinha confiança que Jesus estava com ele, curou muita gente, curou cego, curou coxo. Onde Paulo passou, ele marcou presença. E quando ele está indo na segunda viagem para a Galácia, que ele tenciona ir na Bitínia, que ficava ao norte, Jesus aparece a ele e diz assim: não quero que você vá para a Bitínia, vá a Alexandria de Troade. E Paulo vai para Alexandria de Troade, e quando chega lá, aparece o espírito chamado Homem da Macedônia e pede a Paulo para ir à Macedônia. E aí é que ele começa, na segunda viagem, a atravessar o mar Egeu e além fronteiras, e vai para Filipos, onde aconteceu tanta coisa bonita na vida dele. Eu digo bonita como testemunha, porque ele foi açoitado,
foi preso, jogaram ele numa prisão, e ele cantava meia-noite, quando houve um terremoto, caiu tudo, e os presos, as grades caíram tudo, e todo mundo quis fugir, e ninguém fugiu, porque Paulo não deixou. E quando o guarda da prisão queria se suicidar, ele disse, não faça isso, estamos todos aqui. O guarda levou ele para a casa dele naquela noite, e todos ali se tornaram cristãos. Quer dizer, Paulo era uma pessoa que, onde ele estava, ele respirava Jesus 24 horas. E até quando Estevão é apedrejado, ele disse que a partir daquele momento ia ser o guia, o auxiliar de Paulo na sua tarefa. Então, a gente vê como a espiritualidade trabalhou muito bem tudo isso na vida de Paulo. Por mais isso, por quê? Não era ele que merecia, era ele que conquistava. Ele conquistou esse direito, tá certo? Porque quando ele sai na primeira viagem, que ele sai de Salamina, que ele chega em Derbe, ele tensiona aí a Antioquia da Psídia. Eu estive lá também, em todo canto que você passa naquela região tem uma marca de Paulo de Tarso. É curioso porque a Ásia Menor não tem cristianismo. Os cristãos de lá não chegam a 5%, mas 95% das ruínas da Ásia Menor hoje são cristãs, por causa de Paulo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né?
como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Estamos de volta para ouvir mais um pouco do nosso professor Celestino. A história de Paulo é diferente de qualquer uma que eu conheço em torno do cristianismo, a ponto de não ter medo de afirmar que sem Paulo não teria existido o cristianismo. Embora que o cristianismo de Paulo foi, até ele vivo, foi muito respeitado. Mas eu pensava que, ou qualquer pessoa racionalmente pensa assim, Paulo indo para Roma vai se cristianizar. Mas, infelizmente, foi o cristianismo que se romanizou. Exato. Igreja Católica Apostólica Romana, é o que nós tivemos. Depois de Constantino, graças a Deus não foi Celestino, que eu podia ter entrado nessa, pelo menos com o nome, mas ele foi o grande mal, eu diria assim, vamos dizer assim, o grande desencanto que o cristianismo sofreu foi a presença de Constantino e a política romana. Mas Paulo sempre esteve firme na sua tarefa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre duas colocações importantes. Uma delas, o senhor lembrou bastante de Barnabé, e tem um diálogo famoso de Paulo com Barnabé, que ele diz que um homem iluminado pelo Evangelho jamais passará fome, né? E a gente vive 2000 anos depois, mais de 2000 anos, numa sensação de que essa iluminação do Evangelho, da mensagem do Cristo, ainda é tão difícil de ser compreendida, tão difícil de ser vivenciada, que muitos de nós, tenho certeza que muitos dos que estão nos vendo, nos ouvindo, sofrem muito pelas questões morais. Estamos vivendo hoje um momento da sociedade em que a desigualdade, as crises econômicas, o desemprego assolam milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Então, como nós podemos, de uma forma prática, colocarmos essa mensagem de Paulo para que nos dê paz, que nos dê esperança, que nos dê confiança no futuro, quando vivenciarmos e elegemos o Evangelho do Cristo para as nossas vidas? Olha, Conrado, eu vejo essa tua pergunta com muita naturalidade. O planeta Terra é um planeta de expiação e provas, portanto, é um presídio. Aqui não vem os anjinhos bonzinhos, que vem aqueles que têm grandes débitos, precisam evoluir, precisam crescer. De forma que as pessoas chegam aqui, aqueles que aceitam o Evangelho, que crescem, que sintonizam e que evoluem, vão embora. Cumpriram a sua tarefa. Vêm outros. E a Terra continua sendo a grande escola que esses espíritos precisam para evoluir. À medida que o Evangelho entra, eles estão prontos para não permanecer mais no planeta Terra, porque o nosso futuro evolutivo são outros planetas compatíveis com a nossa evolução. A Terra vai sempre... Por isso que as pessoas falam que, de uma forma literal, que o inferno é eterno e não acaba. A prisão é eterna, mas os presos que estão lá não ficam eternamente. Uhum. Então, a gente chega, adquire o conhecimento e vai embora. E essa expressão fome, que Paulo usa aí, não é no sentido da fome física. Sim. É a fome. Jesus usou isso no Sermão do Monte. Os que têm fome e sede de justiça. Porque é a vontade de crescer, de evoluir, de se auto-iluminar para um reencontro com Cristo. É exatamente o que falta é esse toque. Porque eu acho que a pessoa, por mais indiferente que seja, se ela lê uma página do Evangelho, quando fechar, ela não é mais a mesma. Então, o que falta é o compromisso, é o toque. E Jesus não se entristece com isso, não, Conrado, porque ele sabe que a grande maioria, nós sabemos que o planeta passa por uma febre, uma turbulência muito grande, que a regeneração está próxima. Próximo quer dizer, não é a gente vai dormir, expiação e prova, vai acordar regenerado, não. Mas nós já estamos sentindo que Jesus disse que a grande reforma final, como está na questão 780 do Livro dos Espíritos,
Não são os sinais, não são os maremotos, os terremotos e as violências. A grande revolução, segundo Kardec fala também na Gênesis, é a revolução moral. O planeta vai ter um momento que vai haver uma... Kardec dá até um exemplo interessante daquele batalhão que os soldados são rebeldes e vão sendo trocados por soldados comprometidos com a causa. E essa troca vai sendo lenta, mas progressiva, e de repente todo o batalhão está transformado. Então, a grande lição, o grande sinal do final, não o final da Terra, mas o final dos tempos para a regeneração, é a reforma moral. Porque a questão 780 diz que segue quase sempre a intelectualidade, a moral. E quando todos tiverem o senso moral instalado, acabou o problema. Nós estaremos livres, graças a Deus, e atendendo ao chamado do Cristo, porque a receita está aí, a prisão está aí, o planeta está aí, e vem espíritos de todas as naturezas. Os que sintonizam vão embora mais rápido, os que não vão ficando aqui para, através da dor, como muitos são chamados, via a regeneração. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Estamos de volta para ouvir mais um pouco do nosso professor Celestino. Eu tenho só uma última... A gente acabou não falando, mas eu queria falar um pouco das cartas de Paulo. Nossa! Por que elas... A gente, porque eu aqui ouvindo é tudo tão rico, a gente é uma história tão, sei lá, emocionante, mas a gente acabou não falando das cartas. Por que elas foram e são tão importantes, professor? Minha filha, as cartas de Paulo, inclusive, foi ideia de Cristo. Paulo tinha uma preocupação, porque Paulo foi um homem que amou bastante as pessoas. Você vê, quando Paulo chega em Atenas, ele tem uma grande decepção com aquela idolatria, com aquilo tudo, mas ele deixou um recado do Cristo lá, no meio daquilo. Quando você chega na Ágora de Atenas, eu descobri porque Paulo ficou tão assustado, que é um homem que vem com aquela ideia do Cristo. E ver tantos ídolos, tantos altares a deuses imensos de toda a natureza, que até um é o Deus desconhecido, e aí vem a sabedoria, a sagacidade de Paulo, de dizer assim, olha, eles têm um Deus que eles não conhecem, e esse Deus vai ser Jesus, e leva o Cristo para eles. Eu acho essa sagacidade, essa iluminação de Paulo fantástica, porque os epicuristas e estoicistas eram os chamados grandes vultos. Eu estive ali no Areópago e vi aquela energia toda que ainda está lá hoje plantada ali, e a gente fica abismado como é que Paulo teve condições, diz que era de pequena estatura e tudo mais, que não eram bonitos, e ele teve a sagacidade, a inteligência de desafiar os filósofos gregos, e de deixar ali alguém que o seguiu,
que ele achou que não foi muita coisa, mas ele deixou uma semente plantada em Atenas. Quando ele entra em Corinto, aí é que a coisa pega mesmo, porque Corinto, a palavra Corinto, o verbo corintianizar existia naquela época, que era sinônimo de corrupção. Era sinônimo de... Paulo dizia, eu preguei para adúlteras, eu preguei para pessoas, para ladrões, salteadores, porque ali é uma cidade portuária de muita riqueza na Península do Peloponeso. E quando eu entrei ali na Ágora de Corinto, eu vi, lá tem a Acrópole de Corinto, é Acrocoríntio, porque lá era onde ficava o templo da deusa Afrodite, que era as deusas do sexo, a promiscuidade imperava, e não tinha só Afrodite, tinha outras, Serafos e outros deuses, e uma cidade portuária, imagina a promiscuidade. Depois Paulo ficou ali 1 ano e meio. E Paulo teve uma preocupação, porque ele chegou em Corinto, praticamente fugido de Atenas e de Tessalônica, e ele deixou uma pendência lá, e depois ele recebe a notícia de que ele tinha sido vitorioso lá, e aquilo alegrou muito Paulo, mas Paulo já tinha plantado muita coisa, ele estava preocupado como é que ele ia fazer aquele povo manter-se ligado ao Cristo. Numa época daquela, que não tinha as condições que a gente tem hoje, mas tanto em Corinto como nesse momento, ele recebe do Cristo que ele poderia resolver isso através de cartas. E que ele foi ter realmente um encontro muito forte com o Cristo, e que isso influenciou muito a visão dele, o pensamento dele e a dedicação dele de dar a própria vida sem medir esforços para que a mensagem do Cristo fosse aos 4 cantos do mundo. Porque quando ele chega em Corinto, porque Paulo tinha como judeu, é como a gente como espírita. A gente vai para São Paulo, para onde eu vou, e procura ter uma casa espírita. Quando chegava, ele procurava uma sinagoga, porque ele, como judeu, ele estava em casa. Uma sinagoga tem tudo. Mas quando ele chega em Corinto, ele sofreu muito. Muita gente, muitos irmãos muito literais, diz que Paulo condenou a homossexualidade. Eu não entro nesses detalhes, são coisas físicas, mas Paulo foi solidário com aquele... Ele não aprovava o erro, mas ele amava o errado. Então, ele tinha aquele carinho de fazer com que a pessoa fosse resgatada do seu lado promíscuo para ir para o lado do bem. E ele tinha pessoas que ajudavam ele, tem Cloé, tem personagens assim que eram como se fossem espécie de espiões de Paulo, que levavam os problemas. Ele estava, aonde ele estava, ele tinha condições de ter notícias de tudo. Então, as cartas dele são belíssimas. Quando eu não tenho muito tempo, não, mas sempre que eu posso, eu estou lendo alguma coisa sobre Paulo, porque ele me dá muita força para caminhar nessa tarefa, que eu espero, se eu ainda ficar um pouco de tempo por aqui, eu possa trazer esse pouco conhecimento que eu tenho como um testemunho de que, se você tem um pouco de conhecimento e você não pode pôr em prática ou distribuir, para que serve? Né? Como a candeia que Jesus disse, tem que ficar sobre o velador e nunca debaixo da mesa. Professor, para que a gente possa relembrar, então, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, mostre novamente o livro, o título dele, para que as pessoas possam ir buscar esse conhecimento. As Comunidade do Caminho, trajetória de Paulo de Tarso. O nome Comunidade de Caminho nós extraímos do livro Paulo Estevo, que a primeiro grupo chamava Caminho, né? O próprio Paulo chama, na sua carta, os irmãos do caminho. Então, eu coloquei, e aqui eu coloco toda a história, até do cristianismo, sobre perseguição das catacumbas em Roma, na Capadócia, onde eu estive nas cidades subterrâneas. Aqui tem muitas dos meus testemunhos, das minhas buscas, né? Através desse homem, que foi e é o maior apóstolo do Cristo, né? Eu acho que ele e Emmanuel se completam, no sentido de que Emmanuel, como admirador dele, conseguiu trazer, através da obra Paulo Estevo, que é uma obra que eu sempre, na faculdade, eu mandava os pastores ler como trabalho de curso, e eles ficavam admirados. Qualquer cristão, qualquer pessoa, até não cristão, precisa ler essa obra, porque é magnífica, e que já na sua introdução, Paulo e Emmanuel, sintonizado com Paulo, disse que essa obra não é mais uma biografia de Paulo, mas é um despertar da igreja que estava amornecendo, é até uma palavra assim que ele usa, né? Que a igreja estava muito morna, muito caída. E eu acho que as pessoas que se lessem
os grandes divulgadores, se titulam seguidores do Cristo ou divulgadores do Evangelho, precisavam ler essa obra pelo menos uma vez por ano, para seguir o testemunho de Paulo, para entender o que é amor a Jesus, o que é dedicação, o que é entreguismo, se pudermos usar vamos dizer assim, esse adjetivo, esse advérbio, quando vemos esse homem como aquele que deu o testemunho teve coragem de dizer: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Fica, então, o nosso agradecimento, a recomendação àqueles que não tiveram oportunidade, ou aqueles mesmo que, como o senhor convidou mesmo, que já leram a obra, que leiam de novo, para que a gente possa reforçar dentro de nós a grande história, o grande exemplo que o apóstolo dos gentios nos trouxe, mostrando para a gente que é possível vivermos com o Cristo sob qualquer dificuldade, sob qualquer desafio que nós tenhamos na vida terrena, com fidelidade e com amor. Obrigado pelo seu tempo, professor, e que a gente possa seguir juntos, buscando vivenciar a mensagem do Cristo e relembrar tantos vultos importantes para a nossa história. Muito obrigado. Eu que agradeço, Conrado e Eleni, pelo carinho, receptividade de vocês, e desejo a todos os nossos irmãos que abramos os nossos corações para receber essa história belíssima, esse testemunho de amor ao Cristo que Paulo deixou para nós. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Lembrando que quem quiser ouvir o áudio completo dessa entrevista pode acessar o podcast do jornal Folha Espírita. Mas se você perdeu as 2 primeiras partes dessa entrevista e prefere assistir aqui conosco no nosso programa, onde aparece o vídeo com o professor Celestino, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o Cai Barshuttel, na playlist do programa Portal de Luz. Mandem sempre os seus comentários e sugestões de temas para o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e até a semana que vem.